Oi, gente! Começando mais um Sala de Estar e na retrospectiva de hoje nós vamos falar sobre ética profissional, saúde, sucessão familiar no agronegócio, traição virtual e muito mais. Então fiquem ligados no programa que está só começando. Uma mãe reconhece na outra as dúvidas e as primeiras conquistas, as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. O Sala de Estar no ano de 2017 abriu espaço para a gente falar sobre ética profissional. Até que ponto a falta de ética compromete o nosso trabalho? Como saber se estamos agindo certo ou errado? Eu conversei com uma especialista sobre este assunto. Bora lá rever tudo isso? E hoje nós vamos falar sobre um tema que às vezes é um pouco polêmico, né? Falar sobre a ética profissional. E eu queria começar essa conversa contigo, André, tu me explicando o que é ética profissional e se ela é importante para que as pessoas possam construir uma carreira de sucesso. Então, nós podemos partir do princípio do que é ética, né? Tanto na vida pessoal, nós como seres humanos, vamos construindo desde o início da nossa criação e começamos a pertencer a alguns grupos. A nossa educação vai nos dando alguns princípios e valores. E nós vamos construindo, então, os nossos valores, né? Só que, de repente, a gente conviver numa sociedade, conviver num ambiente de trabalho, existe lá dentro regras e valores que nos direcionam em relação àquele ambiente. E isso é a ética profissional, né? Sim. É justamente poder dar um norte, criar algumas condutas e alguns princípios que vão conduzir, então, que as pessoas respeitem, que as pessoas convivam melhor e de que as situações sejam conduzidas de um melhor jeito. Né? Então, a ética profissional vem justamente para atender essa necessidade de um grupo, para que tenha uma melhor convivência e um melhor resultado em cima disso. Se é importante, né, para uma carreira profissional, a ética é o que dá o norte para essa carreira, né? A forma como nós conduzimos o nosso trabalho, ele vai guiado pela forma como estamos formando as nossas relações, se elas estão sendo positivas, se a nossa forma de conduzir um determinado trabalho, uma negociação, uma relação com o cliente, tudo isso é pautado pela ética, né? Então, ela é extremamente importante para a minha carreira profissional nesse sentido. Né? Existem alguns princípios norteadores da ética. Quando eu estava produzindo o programa, eu li algumas coisas que falam referente a compromisso, engajamento, compromisso com a verdade, né? Saber distinguir as situações e as formas de falar as coisas, isso procede, não procede, ou eu posso agir conforme eu acho que tem que ser? Basta ver, né? Quando a gente se forma, nós fizemos um juramento, né? Na nossa colação de grau existe um juramento. Naquele momento eu estou me comprometendo com a minha profissão, com o próprio conselho mesmo. Né? E quando eu entro numa empresa que existe as suas normas, muitas têm lá a sua cartilha, né? Existe ali atitudes que são relevantes, né? Então, eu respeitar os princípios da ética profissional, eles partem por eu respeitar o que é proposto. Na medida que eu aceitei um trabalho ou eu me disponibilizei a me formar em uma determinada profissão, eu estou de acordo com aqueles princípios ali. E além disso vem, né, a gente fala tanto na honestidade. Sim. É um princípio que está ali sendo colocado como importante. O engajamento que tu diz, né? Toda empresa, quando contrata
um funcionário espera que ele esteja engajado. O que é esse engajado? Eu assumi o compromisso, a minha responsabilidade com as minhas funções. Isso é o ser ético, né? Eu fazer da melhor forma possível, eu reconhecer quando eu cometi algum erro, eu manter o próprio sigilo, né? A gente trabalha ali, está trabalhando com o cliente, situações que acontecem que eu preciso resolver, a forma como eu conduzo tudo isso está falando do meu comportamento, da minha atitude ética, né? Então, o sigilo, a competência, a honestidade, a transparência, o respeito aos outros, as diferenças, todos são princípios importantes quando a gente está falando da ética dentro da profissão, né? Agora tu falou das diferenças, né? O mercado de trabalho nas últimas décadas vem passando por algumas transformações no que se refere até o recrutamento de pessoas, né, para determinados cargos. E essas diferenças, né, no ambiente de trabalho também, hoje o ambiente de trabalho tem muito conflito de gerações, né? A gente tem pessoas mais velhas com excelentes qualificações, tem pessoas mais novas extremamente bem qualificadas, que dão o tom de moderno, né, que acho que tem que ter dentro das empresas, de se misturar, né, a experiência com o atual. Isso muda em relação à ética ou permanece igual? Porque no mercado, né, no que se refere a colocar a mão na massa, né, e produzir, essa mistura dá muito certo. Mas no que se refere à ética, essas transformações chegam a ser atingidas por isso ou não? Se a gente partir, né, de que ética vem de uma boa educação, isso é um princípio que nascemos entendendo que existe uma boa educação, né? Mas a mudança, ela faz parte do nosso contexto, né? E assim como isso, a gente poder entender, essa mudança está baseada em a gente poder entender o que representa essas gerações, e aí vem a questão do respeito, né? Porque se vem um jovem conhecedor, com certeza ele tem muito a ensinar, né, para o ambiente de trabalho e para aquela pessoa que tem uma vivência maior. E aquela pessoa que tem lá, às vezes, seus 30 anos, a gente vê nas empresas, né? Pô, eu tenho uma história aqui dentro, 30, 40 anos faz que eu tô aqui, né? Mas essa pessoa, com toda essa vivência, ela tem algo também a aprender. Claro. Ela tem muito a ensinar e também a aprender. Né? Mas, para isso, vem um processo da gente poder se desligar um pouco só do eu e enxergar o nós. Claro. Porque essas pessoas estão no mesmo ambiente e estão trabalhando para um resultado da organização. E quais são os princípios que estão nessa organização? Então, às vezes, começa esse conflito da geração muito mais por uma questão pessoalizar, eu estar voltado para o eu, do que enxergar o resultado maior lá na frente. Sim, se unir para um fim só. Se unir para esse fim. Então, é aquele exercício, né? A gente ser ético é praticar o exercício da empatia, né? De poder se colocar no lugar do outro, entender, né? O que essa geração, né, geração vem falando. Muitas vezes a pressa, o imediatismo para algumas coisas, mas a serviço de que está tudo isso? Né? Então, dentro desse princípio da gente trabalhar com ética e enxergar essa mudança, é a gente fortalecer os relacionamentos, né? Onde tem. Né? Tá aberto nesse novo, tá aberto a ensinar e também aprender. E isso faz parte do contexto empresarial. Né? É o dar e receber. É o dar e receber. E agora a gente vai falar de saúde. Você conhece o Balance? Ele é a junção de várias técnicas para trabalhar consciência corporal, equilíbrio e respiração. O fisioterapeuta Paulo Daltroso foi quem falou a respeito do assunto. O que é o Balance? Assim, o Balance, ele é meio que uma criação minha e de alguns colegas de trabalho numa instituição que eu trabalhei. E a gente viu a necessidade de juntar, vamos dizer assim, o melhor de cada técnica. Porque às vezes você atende um público específico que não pode ter realizar toda uma técnica. Por exemplo, tem alguns exercícios do Pilates que a pessoa não consegue fazer. Ou yoga não consegue fazer. Então eu fui pegando alguns exercícios que eu via que a maioria da população conseguia fazer nessas técnicas. Yoga,
Tai Chi, Liangon, Pilates, exercícios respiratórios, exercícios de equilíbrio, de concentração, de foco, de relaxamento. Eu fui juntando isso e criando, de certa forma, um método. Eu chamo de método, mas o pessoal, quando vai fazer comigo, fala, quero fazer uma aula de balance. Não é uma aula porque eu não sou professor, eu sou fisioterapeuta, né? Então é uma sessão de balance. E ela junta, bem como eu disse, não vou dizer que as outras coisas que eu não coloco são ruins, mas eu tento juntar o melhor que tem dessas técnicas ou o que mais abrange uma população grande, assim, a maior parte da população, para poder trazer essa coisa da consciência corporal, da respiração, da concentração, do equilíbrio, da flexibilidade. Sim. Né? Porque hoje se a gente for olhar o que a Organização Mundial da Saúde coloca para a gente, é importante fazer atividade aeróbica, todo mundo sabe que tem que fazer caminhada, aquela coisa toda. Mas a Organização Mundial da Saúde ela também dá ênfase para essa parte da flexibilidade, do alongamento, do equilíbrio, porque existem hoje muitas quedas, quedas que levam a fraturas. Então a gente tem que estar trabalhando tudo isso. E por isso que eu acabei e utilizo o balance com esse objetivo. De trabalhar essas valências, essas qualidades com todo mundo, né? Sim. A partir de que momento tu e os teus colegas sentiram essa necessidade de juntar, né, essas várias outras técnicas do Pilates e relaxamento, questões ligadas à respiração, para estar aplicando no paciente de vocês? Como é que surgiu essa demanda para vocês? Ela surgiu porque, assim, nessa instituição nós tínhamos um dia específico em que a sessão de treinamento era uma aula diferente. Então nós testávamos várias técnicas. Então, às vezes a gente fazia uma sexta-feira uma aula com um instrutor de Pilates. E nós vimos que alguns alunos não conseguiam fazer determinados movimentos. Aí um dia a gente fazia uma aula específica só de alongamento. Aí tinha alguns alongamentos que não conseguiam fazer. Aí pegávamos algumas coisas do yoga. E com cada técnica foi sendo assim. A gente tentava e via que algumas coisas davam certo, outras não. Então nós começamos lá no início como era ginástica terapêutica, nós chamávamos. Era de ginástica terapêutica. Porque nós juntávamos todas essas metodologias em uma sessão de aula terapêutica. Então, nós trabalhávamos alongamento, parará. E nós fomos juntando isso por ver essa necessidade, porque nós atendíamos um público desde jovens de 20 e poucos, 30 anos, até idosos lá nos seus 70, 80 anos. Então, nós vimos que nós precisávamos abranger com que eles fizessem toda a aula. Eu não queria dar um exercício em que a Lu não podia fazer, mas o Paulinho pudesse. Sim. Eu queria dar uma sessão em que a Lu e o Paulinho pudessem estar juntos fazendo a mesma coisa. Sim. E aí nós fomos montando e depois alguns colegas foram indo embora, foram para outras cidades, mestrado, e eu fui dando continuidade a isso. Né? Então daí eu, vamos dizer assim, eu me foquei em criar essa metodologia para poder abranger o público como um todo, assim. A gente viu que tem necessidade, tanto do jovem quanto do adulto, quanto do idoso. Ele precisa, e cada um, nós somos seres individuais e diferentes, né? Então precisa ter essa especificidade de cada um. Assim. Claro. E ele é indicado para algum tipo de patologia específica ou qualquer pessoa pode fazer o balance? Assim, tem algumas restrições que são meio que padrão da área da saúde, né? Por exemplo, gestantes, né? Até o primeiro trimestre não é indicado fazer. E depois, se o médico liberar para fazer atividade física, ela pode fazer o balance, né? Assim como qualquer outra atividade física. O que eu costumo fazer? Quando a pessoa vai fazer a sessão de balance comigo, assim como se fosse uma sessão de fisioterapia, eu faço uma avaliação. Então eu converso, fico sabendo quais são as suas dificuldades, as suas dores, as suas lesões. E dentro disso, eu pego as ferramentas que vão ser úteis para você. Que talvez não seriam as mesmas ferramentas que são úteis para outra pessoa. Claro. Então, por isso que é legal de ter um monte de técnica junto. Se que algumas posturas do yoga não vão dar certo para você. Então, eu vou usar outras. Claro. E algumas do Pilates vão. Então, e assim eu fui dosando. Então, não vou dizer que tem uma patologia, uma lesão ou algo específico. Todo mundo acaba tendo benefício em fazer o balance. Mas eu digo assim que o que é o mais acabo atendendo assim e o pessoal que mais tem benefício é quem trabalha sentado. Porque quem trabalha muito tempo sentado durante o dia acaba ficando com muito encurtamento de membro
né, de membros inferiores. Sim. E daí, às vezes, acaba dando lesão, porque passa tanto tempo sentado que acaba tendo distensão, dores nas pernas, trabalha muito no computador, acaba tendo tensão. Tensionando. Né? Então, esse público, vamos dizer assim, seria o público-alvo, né? Esse seria o público principal. Mas todo mundo pode fazer. Pode fazer. Desde criança que entenda o que é para cima e para baixo, até o idoso que também entenda onde é direita e esquerda, né? Todo mundo pode fazer. E o Sala de Estar também falou sobre sucessão familiar no agronegócio. Como trabalhar este período de transição? Vamos rever um pouco desta entrevista? A sucessão familiar voltada para o agronegócio, de um tempo para cá, está mais frequente dentro da propriedade rural, né? Esse número vem crescendo e eu queria que tu me falasse se isso está ligado à permanência do jovem no campo, porque há um tempo atrás se tinha um movimento contrário, né? A saída do jovem do campo, e hoje a gente começou a ter essa permanência mais do jovem no campo. Esse é um tema que ele vem evoluindo, pouco falado ainda, nós entendemos que ainda pouco falado, mas ele vem evoluindo e vem sendo construído. As empresas do segmento do agro já têm mostrado uma preocupação e buscado levar um pouco mais de informação a este, que é um tema tão importante e que é exatamente focado no sentido do prosseguir do trabalho que vem sendo desenvolvido dentro da empresa familiar, dentro da propriedade familiar. E nós tratamos sempre a propriedade rural como uma empresa, independente dela ter a figura de uma pessoa jurídica ou não, porque entendemos que a profissionalização é o caminho para o crescimento e para o diferencial da empresa rural, então, como nós denominamos. E, logicamente, que o tema sucessão é um dos principais que a gente tem procurado abordar. E por que isso? Porque existe aí uma nova geração, há um novo modelo dentro do agronegócio e que deve ter uma atenção maior para que isso possa, então, ser difundido, ser trabalhado dentro da célula familiar, e até porque qual patriarca que não quer que o seu trabalho, que a sua dedicação, que o seu suor, né, seja perene, ou seja, que passe para os filhos. Mas, logicamente, que para isso precisa, então, de um trabalho no núcleo familiar, de toda uma preparação para que essa, então, transmissão, transmitir o bastão, possa se fazer de forma harmoniosa e, de preferência, de forma profissional. Me diz uma coisa, o planejamento nesse processo todo, ele é peça-chave? Tu que trabalha com consultoria nessa área né, do agronegócio, o planejamento é extremamente importante ou é possível o produtor passar por um processo de sucessão familiar sem que haja um planejamento? E passando as coisas assim meio que aos trancos e barrancos, lá na frente isso dá certo ou não dá? Na realidade, geralmente costuma não dar certo. Existe a necessidade de se traçar uma estratégia, de se fazer um planejamento para que se possa realmente alcançar sucesso neste passar, então, de liderança. Nós, inclusive, costumamos falar também que o que se deve produzir quando se fala em sucessão é uma nova liderança, né? Não propriamente a sucessão em si, mas um novo líder. Né? Até porque a empresa rural precisa estar preparada, né, para a ausência temporária do líder ou para a ausência permanente do líder. E a pergunta que se faz, né, a sua propriedade rural, a sua empresa rural está preparada para a ausência do líder? Esse tema, inclusive, foi tema de uma das colunas que escrevemos há pouco tempo, junto ao AgroLink e a própria revista Agrocampo, fazendo esse questionamento. Porque normalmente não há preocupação nesse sentido. E ao momento que se desperta, que há um despertar nesse sentido, olha, há uma necessidade de se fazer um trabalho, uma construção na questão sucessão, então aí entra logicamente uma estratégia que deve ser delineada, isso precisa ser planejado, até porque existem várias formas desta transição. E cada caso é um caso, precisa ser estudado para que se possa então realmente alcançar essa perenidade
de uma geração para outra. Esse planejamento para que se dê de uma forma mais efetiva a sucessão familiar, ela evita conflitos ou os conflitos inevitavelmente vão acontecer? Os conflitos são inevitáveis, né? Até porque quando a gente fala em gerações, né, existe uma visão muito diferenciada de uma geração para outra. Né? Aí surge a figura do mediador, exatamente para fazer esse trabalho de aproximação das visões sobre um mesmo negócio e para que se possa então organizar de tal forma que a geração próxima possa participar desde então do negócio, né, da família, e que haja espaço para essa nova geração. Né, porque o jovem normalmente costuma não encontrar espaço no trabalho, no núcleo familiar, nessa empresa familiar. E isso precisa ser organizado. Ao momento que isso é organizado e que se define a forma com que se vai fazer este trabalho, esse planejamento sucessório, aí os conflitos tendem a diminuir, a ficar menores e, logicamente, com reflexo nos resultados, né, do negócio rural da família. Dentro desse planejamento estratégico que é feito, quais são os principais fatores assim que são peças-chave que não pode faltar? Diálogo. Principalmente diálogo. Também uma delimitação de funções dentro desse negócio rural. Cada um precisa saber qual a sua importância. Isso é importante deixar bem especificado. Exatamente. Cada um precisa saber o que vai fazer dentro da empresa, dentro do negócio rural. E as funções precisam estar bem definidas, até para definir responsabilidades, de forma que cada um entenda qual a sua importância no negócio. E a partir daí, sim, nesse desenvolver, né, de ideias, de construção, de soluções, e nesse misto, então, né, de visão, de gerações, passa, então, a se ter uma nova forma de trabalhar. Os modelos que normalmente nós encontramos é aquele modelo de concentração no líder. O líder que determina, o líder que é responsável por tudo. E isto precisa, então, ser fragmentado. E ao momento que é fragmentado, que passa a se delegar poderes, isso é muito bom, inclusive, para o atual líder. E passa-se, então, a preparar um novo líder para que, quando necessário, né, e que é inevitável, né, essa produção de novo líder. Né? O negócio familiar precisa disso. Né? Então, ao momento que se consegue fazer este trabalho, com certeza aí se tem a nova geração segura no negócio familiar e a manutenção, inclusive, do patrimônio da família, do suor, do trabalho deste líder. Né? Que é um dos pontos principais da preocupação quando se fala em sucessão. Até porque existem estudos que apontam que 70% da perda de patrimônio se dá em virtude da falta do planejamento sucessório. Por isso o tema é tão importante, por isso que a gente tem tido a preocupação de levar informação para o segmento rural, para que, pelo menos, se inicie esse debate. E que a gente possa, então, de forma a um trabalho mais amplo, se possa começar, então, a despertar esse entender, esse compreender da necessidade que se faz necessária de um trabalho para que a empresa possa realmente crescer. Crescer forte, né? Com maior desempenho, melhores resultados. E com o corre-corre do dia a dia, é cada vez mais comum que as pessoas passem por momentos de estresse e de cansaço mental. Mas como identificar os sintomas desse cansaço? Quem nos ajudou a esclarecer estas questões foi a psicóloga Adriana Espigolon. Confere aí. Para dar um pontapé inicial nesse nosso bate-papo, eu queria te perguntar se essa correria, né, do dia a dia, né, esse ritmo frenético que a gente adquiriu nos últimos anos, negligencia um pouco os sinais do cansaço mental. Excelente pergunta, né? A gente já vem, né, desde do processo industrial, nessa coisa
de ter que fazer mais e ser reconhecido e recompensado por cada vez fazer mais. Né? Então, isso foi delineando uma espécie de norteamento de como nós devemos viver, né? Que é o, curto e grossamente falando, correndo atrás da máquina. Né? Nós estamos sempre correndo atrás da máquina. O que é isso? É a gente estar em busca, não sei se acontece contigo, né, Lu? A gente olha para o nosso dia e diz, eu preciso de mais 24 horas por dia, eu não tenho mais horário na minha agenda. Né? Na verdade, as horas continuam as mesmas. O que está acontecendo? O que modificou aí? Será que realmente nós estamos trabalhando, nos organizando da forma adequada para aproveitar o nosso tempo? A organização tem tudo a ver com isso, então? Tem. E também tem um limite em relação à organização, né? A gente precisa se organizar, né? Nós somos mulheres, somos mães, né? E não desmerecendo os homens hoje que nos auxiliam muito nesse processo, né? Mas a questão da organização facilita a nossa vida, inclusive para ir nos liberando dos nossos processos desse cansaço mental, né? Para não chegar ao ponto do adoecimento, porque as tarefas são tantas, né? Que quando a gente se vê, a gente perde uma coisa, esquece outra, esquece tarefa. Eu tinha que fazer tal coisa, não consigo. Eu precisava ler tal coisa, né? Pego um livro para ler, preciso preparar uma aula, tá dormindo em cima do livro, porque já não tem mais, está em exaustão, na verdade. No que se refere ao cansaço, tem algumas situações que são bem características dele, como irritação, dor de cabeça, o desânimo, essa falta de produtividade, né? Essa falta de fazer as coisas, que muitas vezes não nos deixa trabalhar direito. Como que a gente pode lidar com uma situação dessa? A organização que tu falava antes seria o melhor caminho? Ou a gente, né, de repente a pessoa tem que parar e fazer uma autoanálise e tirar o pé um pouquinho do acelerador, né, para se reequilibrar e dar continuidade? Exatamente. Esses sinais, Lu, que começam como sinais e daqui a pouco viram sintomas, né, que é a irritação, né, a falta de memória, o cansaço, a fadiga, a irritabilidade, né? A falta de vontade de fazer atividades que antes você gostava de fazer. Né? E isso vai acontecendo, se a gente for passando uma régua, né, de uma escalada, isso vai indo ao ponto, começa com cansaço mental, mas daqui a pouco você já vai desenvolver algumas doenças emocionais, alguns transtornos de humor, doenças psicossomáticas, né? Os infartos propriamente ditos, derrames, depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado. Né? As pessoas vivem num ritmo de ansiedade. Então, assim, de que forma, o que a gente tem que realmente avaliar nesse processo todo, nessa correria toda? Né? Quais são o que você quer para a tua vida? Esse é um processo de avaliar. Se a gente está falando especificamente em relação ao trabalho, o que está te causando tamanho cansaço? É se perguntar, é se questionar. Né? Porque existe uma diferença, assim, né? A gente precisa diferenciar o que é o trabalho do que é o emprego. Né? Sabe que existe uma diferença, né? Nesse sentido. Então, assim, o trabalho é o que eu faço. É o meu ofício. Né? O emprego é o meio pelo qual eu vou receber o meu salário. Então, é o cargo. Mas o que está te deixando tão cansado? É o teu trabalho? Você está onde realmente você gostaria de estar? Fazendo o que gosta de fazer? Né? Parte desses questionamentos. Assim, né? E entendendo também que o trabalho vem da palavra tripalium, que era um instrumento de tortura, né? Usado na época da escravidão. Então, já por base se criou essa ideia de que o trabalho não é para ser feliz.
Tanto que se tu vê, né, eu acho interessante a pessoa, uhul, chegou sexta-feira, uhul, chegou final de semana, né? Isso é um indicativo de que a tua semana, que é o tempo, o maior tempo que você passa no lugar onde você está trabalhando, não te deixa feliz. Ao ponto de você esperar desesperadamente chegar a sexta-feira. Né? Que aí você vai ter momentos de felicidade. Então aí você tem que parar realmente para avaliar. Né? O que está me deixando tão irritado? Pode não ser o trabalho? Ah, eu sou um workaholic. O que é workaholic? A pessoa que trabalha loucamente, né? Tá, mas eu trabalho loucamente por quê? Porque eu gosto do meu trabalho ou porque daqui a pouco eu não quero estar lá dentro de casa? Vivenciando os problemas que eu tenho Vivenciando os meus problemas familiares, talvez eu esteja com um relacionamento desgastado. Então, é melhor eu colocar toda a minha energia e me desgastar aqui. É fazer essa avaliação. Isso é importante a gente fazer. Sim. E como lidar com esse cansaço mental? Até que ponto eu sei quando ele já começa a apresentar outros sintomas que podem acarretar algumas doenças? Como é que eu vou saber diferenciar esse caminho? Lu, vamos pensar assim na ideia da intensidade, né? Por quê? Tanto na vida quanto no trabalho, né? Mas vamos falar da vida especificamente. Nós não viemos a passeio, né? Então, assim, nós não estamos numa colônia de férias, né? Vamos brincar dessa forma. Então, nós teremos problemas. A vida nos cobra, né? Responsabilizações e problemas que, na verdade, são provas, né? Para a gente ir amadurecendo, errando, reconhecendo o erro, aprendendo. Bom, isso é na vida, isso é em casa, isso é na nossa rede de amigos, isso é no nosso trabalho. Ok, percebi que eu estou com esse processo, com esse cansaço mental, que ele está... quando tu fala da palavra produtividade, né? Então vamos usar esse termo, que ele é um termo que pode nos ajudar. Está fazendo com que eu não trabalhe mais da mesma forma como eu trabalhava. Bom, aí a gente tem que avaliar algumas outras questões por detrás disso. Né? O que é efetivamente ser produtivo? Né? As pessoas, hoje a gente fala muito da questão, né, dos home offices, né, dos trabalhos em casa. Né? A gente está quebrando os paradigmas daquela questão de ter que trabalhar 8, 12 horas. Né? Ser produtivo é o quê? É se você consegue fazer em 1 hora o que uma pessoa leva 5 para fazer, quem está sendo produtivo? Né? De que forma você organiza o teu tempo? Mas aí tu vai analisar, você então é produtiva, mas que preço você está pagando por isso? Essas são as análises que a gente tem que fazer. Então você começa a sentir a intensidade das coisas. Trabalho, em muitos momentos, é cansativo. A vida é cansativa. Tem dias que o trabalho é mais pesado. Como é que a gente vai avaliar se isso começa a ser um processo de adoecimento? A intensidade. Então, todos os dias eu acordo e começo, ai meu Deus, mais um dia. Mais um dia. Olha o peso dessa fala. E no mês de agosto eu recebi aqui no programa Thiago Dornelles e André Lopes, que fazem o Show da Pop. Nosso bate-papo foi sobre o programa de rádio e também sobre o stand-up comedy Mel na Gaita, apresentado por eles. Reveja um pouco dessa entrevista. Completamos agora 2 anos, né, do programa em agosto e a gente conseguiu, né, executar alguns projetos que a gente tinha, algumas ideias para tirar o Show da Pop do estúdio. Não sei como a gente conseguiu completar 2 anos, mas estamos aí 2 anos já do programa, felizes, né? A gente já com alguns convidados a mais, alguns personagens a mais, né? Um amadurecimento um pouco de algumas coisas do programa, mas 2 anos que a gente chega assim com uma satisfação de dever cumprido, né? O que a gente começou, não sabia bem o que era, o que ia ser, e completando 2 anos, e eu tenho certeza que não só nós, mas também quem ouve o programa
tem uma sensação muito boa quando escuta e a gente está muito feliz, né? Na verdade, né? Se diverte muito. Nossa, quem tá ouvindo, a gente tem certeza que se diverte, nós lá fazendo o programa, acho que é mais ainda. Mas assim, é um trabalho que a gente faz todo dia, é um trabalho que a gente faz com carinho, que a gente faz com muito amor, para levar, né, naquela hora ali, naquela hora que o trânsito está pegando, que o bicho está pegando, levar um pouquinho de diversão para as pessoas, né? E ao longo desses 2 anos a gente já tem esse feedback das pessoas vir falar com a gente na rua, no lugar que a gente está e dizer, olha, aquele horário é muito bom, né? Um horário que a gente desliga dos problemas, desliga das coisas, até do próprio trânsito que está um inferno, né? E a gente consegue dar risada com vocês, né? Então acho que isso é válido, né? Eu acho que isso é nota 10, é muito bom pra gente. E esse retorno do público é muito importante, né, André? Exatamente, né? A gente está ainda começando, né? 2 anos, mas agora que a gente está colocando os projetos em prática, para o pessoal conhecer mais a gente também, o que a gente faz, mas o que está sendo falado até agora está nos agradando e pelo jeito está agradando o público, então é o nosso objetivo. Eu queria saber de ti, André, como é que é a construção desses teus personagens, né? Porque na realidade, assim, vocês têm uma química fantástica, né, os dois. Eu acho que na outra encarnação passada, a gente foi casado. Eu estou chegando a essa conclusão, entendeu? Tem um resgate grande. Tem, ou ele, sabe, alguma coisa ou pai, filho, ou marido e mulher, no caso eu, marido, né, ele mulher, claro. né, no caso, na outra encarnação, né? Né? Ainda mais que a Paulette apareceu aí do nada, né, então, complicado. Como é que foi esse surgimento da Paulette? Foi ele que me trouxe. E essa química flui, assim, a gente percebe que às vezes até no olhar de vocês, assim, né, já tem essa leitura, né? Conta pra gente um pouquinho, André, como é que é construir esses personagens. Tem a Paulette, eu gosto muito dessa discussão de relação da Paulette com o Anacleto. Ali rola alguma coisa, realmente? Rola, claro que rola. Rola. Né, mas É escondido? eles não gostam, ele, né, não gosta que falem disso, mas eu acho que tem alguma coisinha no fundo. Tem alguma coisa. A construção foi, né, o Thiago lá no começo, eu só imitava, né? Daí que ele me deu a dica, né, de começar a criar os meus. Daí eu comecei com, na verdade, né, tinha outra pessoa que eu fazia, que não era a Paulette, mas daí, pela dica que ele me deu, eu comecei, né, a fazer a Paulette. O Gauchão já foi, né, não tinha nome, daí a gente criou o nome até, foi do nada, assim. Sabia que tinha que ser Fagundes, né? Não era homenagem a ninguém. Não. Na verdade é. O Anacleto, na verdade, é um senhor lá do Rincão dos Valos, que eu só vi faz muito tempo, mas não lembro, nem lembro mais, mas sei que meus primos sempre falam dele, então tem bastante história. E as histórias que eu conto também, sempre tem alguém que eu já ou convivi, né, ou conheço, que nem os compadres ali que eu falo, compadre Juvencio, compadre Tchoff. Tchoff também é um dos meus primos que falam muito dele, que é um senhor também lá de fora. E o compadre Juvencio, na verdade, é um primo meu, que é um Juvencio. Então tem pessoas que são conhecidas aí que tu vai buscando e te inspirando para fazer essas construções. Com certeza. E sempre é alguma história que eu já vivi ou ouvi alguém contar. Até o Mel na Gaita também foi tirado Pois é, eu ia perguntar para vocês como é que surgiu esse stand-up comedy. Vocês tiveram eu acho que vocês foram abençoados, acho que vou usar essa palavra. Né? Agora vocês se apresentaram há poucos dias atrás na reinauguração da Casa de Cultura, na reinauguração oficial da Casa de Cultura Justino Martins. É um nojo, né? É uma honra, né? E como é que foi esse momento, né? Porque Cruz Alta esperava mais de 4 anos pela devolução da Casa de Cultura. Então acho que é um momento muito especial para vocês. É verdade, Lu. A gente ficou muito feliz porque um programa de rádio da cidade fez parte, né, de uma programação oficial do município, né? E ainda mais reabrindo a Casa de Cultura, um lugar tão importante para a cidade, né, e para os nossos artistas, para a comunidade, para tudo que se vive em torno, né, da cultura. E a gente ficou muito feliz, extremamente feliz pelo convite e surpreso também, porque a gente não imaginava que seria para agora. Né? Quando a gente conversou da outra vez, a gente tinha te falado, né, que nós estávamos com o plano de tirar o show da Pop do estúdio e levar para o teatro. Só que aconteceram algumas coisas nas nossas vidas pessoais que isso foi ficando para frente, até que chegou o convite, né? E a gente, bom, agora é a hora da gente engatar essa marcha aí e vamos fazer acontecer, né?
Então a gente ficou surpreso, ficou feliz, né? De cara, eu disse que sim, que a gente fazia, né? E agora a gente vai correr atrás de como a gente vai fazer. A nossa ideia inicial era fazer o stand-up, né, que é onde a pessoa tá sozinha ou está com no máximo mais uma pessoa no palco, mas geralmente stand-up você faz sozinho, ou de cara limpa ou com personagem, né? Nos moldes que a gente vê outros artistas fazendo, né? Diferente, por exemplo, do que o Grupo Máscara faz, que envolve mais pessoas, que é toda uma encenação e não. E ali a gente vem contar uma história, contar piadas, contar causos, né? De uma forma bem humorada, que as pessoas se identifiquem com aquilo e que elas saiam aliviadas, mais ou menos como a gente faz na linha do programa. Então, para nós receber esse convite do prefeito, do Fernando, assessor do prefeito, foi muito gratificante. E não tem como mensurar em palavras a alegria de tu reabrir a Casa da Cultura da tua cidade, a importância disso, né? E ficar contente com as pessoas que vieram, com o que as pessoas falam depois. Claro que a gente sabe que é só um primeiro passo, né? Nós temos muito que melhorar, muitas coisas para acertar. A gente tentou fazer do mínimo o máximo, né? Porque como não foi a nossa primeira experiência, a gente não podia exigir muito de som, muito de luz, muito de produção, né? Então nós conversávamos, eu e o André, vamos fazer o mínimo para que esse mínimo se torne o máximo com a estrutura que a gente tem, né? E as pessoas conhecem já estão acostumadas a nos ouvir, né? Uma expectativa muito grande de conhecer o Anacleto, né? O Anacleto, que é a sensação, né? Conhecer o Anacleto, então a gente já tinha dado vida para o Anacleto. Vamos trocar a perna. Vamos, cansamos. E aí, arruma aí. Nós tínhamos combinado aqui que nós ia trocar a perna junto. Estão tudo de banquinho aqui, né? Então, a gente já tinha... Postura, né? A gente já tinha vestido o Anacleto para Coxilha, foi uma participação pequena, mas daí a Casa Cultura, com a reinauguração da Casa Cultura, foi o momento das pessoas conhecer o Anacleto, né? Como é que o Anacleto é, o que ele veste, né? Qual é o cheiro do Anacleto, que não é muito bom, inclusive, né? O que ele passa na barba para ficar lisa, né, Anacleto? Então tudo isso, foi uma experiência muito bacana essa primeira. Alguém me comentou que ele passa banho de porco, é isso mesmo? Graxa de porco, de capivara. Capivara também. E tem mais um ingrediente ali, né? Mesclado de urina do meu cachorro, vinagre. Meu Deus. Com uma química legal, né? Iguaria, que é o esterco da minha preferida ovelha, que eu não vou dizer o nome, né? Tá. Mas então esse esterco mesclado com todos estes ingredientes forma uma misturinha pasta fantástica. Maravilhosa, deixa liso, sedoso, sedoso, né? Brilhoso. Exatamente. Mais brilhoso do que qualquer outra coisa, inclusive, né? Cheiroso. Não, cheiroso não, Anacleto. Não. Meu Deus do céu. E por que o nome Mel na Gaita? Conta pra gente. Mel na Gaita, na verdade, eu ouvi um rapaz falando, né? Não vou dizer o nome, vai que ele me cobra depois o Royalties. Royalties. É esse aí mesmo. Vai que me cobra, né? Mas eu ouvi ele falando, dei um relhaço, falei, tu nunca mais fala isso, que agora me pertence. E agora é o que eu uso. Me apropriei. Mel na Gaita, né? E agora é meu. E todos nós sabemos que nos dias de hoje está cada vez mais comum a presença das tecnologias na vida das pessoas. Só que toda essa modernidade trouxe à tona uma outra questão que está conflitando os relacionamentos. É a traição virtual. Será que trair outra pessoa virtualmente é considerado uma traição? Para entender tudo isso, a gente foi buscar a ajuda de uma estudiosa da mente humana. Confere aí. A traição virtual vai depender muito do pacto do casal. O que é traição para ti, para alguns casais, não é. Tá? Não é igual, não é o mesmo funcionamento. Sim. Porque traição virtual, traição real, o que é real, o que é virtual nesse mundo? E uma das questões que eu gosto sempre é de poder contextualizar. É algo assim que tanto o psicanalista Joel Birman quanto o psicanalista Contarle Caligares, ele tem debatido muito sobre essas questões. O Joel Birman, ele traz que nós estamos vivendo uma era de novas formas de subjetivações. Dito isso, a gente já tem
que pensar muito mais no sujeito do que num padrão de família, do que um padrão de casamento, do que um padrão de relação. Então, nós como psicanalista, nós escutamos muito mais a história do sujeito e o que ele está buscando desse social. Porque o que nós vivemos hoje? Um desamparo total de tudo. Então, nesse desamparo, existem novas formas de relacionamento que é inegável. A questão da velocidade da tecnologia, né? Isso é algo que é inerente a nós. Claro. Quer dizer, o mundo é globalizado e as relações são outras. Quando nós recorremos lá à questão da psicologia da massa, né? Do Freud, do mal-estar na cultura, nós vamos nos deparar que o homem está sempre em busca de se satisfazer. Sim. Né? Lá no texto em 1908, lá mais adiante em 1920, que é esse cuidado que a gente precisa ter, principalmente no mundo sem total limite, é que existe toda uma questão de autodestruição, né? Uma questão de pulsão de destruição, que é exatamente o que é. Uma ideia de que o homem ele pode ser um tanto mais masoquista, né? Quanto ele também pode ser um tanto mais sádico. Então, quando a gente vai para o mundo virtual, como a gente iria para o baile de antigamente, como a gente vai para um bar, nós temos que ter esses cuidados. Então, traição virtual vai depender da linguagem. Por que essa linguagem? Porque o próprio Lacan diz, não existe um eu, existe um eu que é social, né? E depende também da intenção dessa pessoa? Da intenção, do que ela está envolvida, do que ela está em sua linguagem escrita. Porque daqui um pouco, olha, eu posso ir lá para a rede social, olhar uma mulher gostosa e me masturbar. Como antigamente, abria uma revista de mulher nua e se masturbava. Isso é traição? Isso não é nada. Do ponto de vista da cultura, principalmente masculino, que o homem é muito mais genital, não tem nenhum significado. Em termos de cultura, se nós pensarmos nos anos 70, hoje nós temos a questão do mundo virtual, mas no passado os homens era natural, dentro daquela cultura, numa sociedade muito mais machista, do homem poder ir lá na casa de prostituição, que é da ordem da sua fantasia. E me diz uma coisa, esse tipo de procura, né, dessa traição virtual, tanto por parte do homem como por parte da mulher, isso indica de que algo não vai bem no relacionamento ou pode ser uma procura natural e o relacionamento seguir bem, né, por anos e anos, com nenhum deles se importando com essa procura virtual? Pode ser tudo isso. Pode ser e pode não ser. Exato. Então, cada caso é um caso. Por exemplo, né, quando a gente pensa na relação sexual, diz da ordem de uma fantasia. Quando você vai se relacionar sexualmente com o seu parceiro, você vai usar da sua fantasia e ele da dele. Esse é o pacto entre os parceiros. A única relação, né, diria o Cortado Caligás, que é real, é entre os animais, quer dizer, que vai lá, cheira a fêmea e copula. Essa é uma relação real, mas nós fantasiamos. Então, nós temos muita questão da ordem da fantasia e dessa realização. Bom, agora, óbvio, se eu não converso com meu parceiro, não tenho uma ética nessa relação, onde fique claro o que é da ordem da minha fantasia, o que eu desejo, o que tu deseja, que isso marca bem o que é intimidade, aí sim eu vou fazer escondido, eu vou mentir, aí tem traição. Aí é considerado uma traição? Aí é considerado traição para alguns parceiros. Mas, por exemplo, tem mulheres que preferem o marido na rede virtual, né, do que ele sair com outra mulher. Tá na balada. Tá na balada, por exemplo, né? Elas não consideram que isso seja uma traição, mas meio que inconsciente, ou meio que algo velado, tem um certo pacto aí. Né? Agora, claro, o que tem acontecido, que daí sim tem que chamar atenção e tem a ver com o que eu me introduzi com a questão da pulsão de destruição. Bom, o mundo está um horror, o meu casamento está pior ainda,
o meu trabalho eu não vou bem e eu começo a entrar na rede social e começo a fazer sexo virtual e aí até levar mesmo para a realidade de um encontro. E eu não consigo mais trabalhar. Eu não consigo mais retornar a ter relação sexual e nem investir no meu casamento, na minha companheira ou no meu companheiro. Bom, aí sim, aí nós vamos entrar numa questão de vício virtual. Aí é mais do que traição, é uma patologia. Sim. E nesse mundo contemporâneo tem muito. Agora, tem o outro lado, sendo das redes, que é justamente o quê? Aquela mulher que é tímida, aquele homem que é muito tímido, ele consegue ali começar uma conversa para ter um relacionamento. Então também tem coisas positivas, né? Não é só isso, é traição ou é usado para outras coisas, né? Mas é usado também por uma forma de relacionamento. Sim. E o que é importante em relação a gênero? O feminino vai mais pela questão de poder ler o que está ali, ou escutar até mesmo o que aquela pessoa está dizendo. Tem uma alimentação, né, aí do narcisismo, que é muito do mundo contemporâneo, é muito do que se vende, é isso sempre que é o pano de fundo, né? O que o mundo diz? Tu tem que ser linda, maravilhosa, e alguém diz isso, tu é linda e maravilhosa, tu é maravilhoso, nossa, tu é um cara fantástico. E a mulher em casa diz que tu é um horror, né? O teu marido nem olha o degote que tu colocou. Né? Aí tu manda o degote, né? Aqueles nudes, né? Sim. Também. E, bom, isso vai alimentando a solidão, vai alimentando justamente o quê? Esse mundo individualista. Então, mundo individualista, a questão da exacerbação do mundo virtual, ando junto. Em determinado momento da nossa conversa, Carla, tu me falaste que às vezes isso acaba sendo algo patológico, né? Em princípio, se tem, né, que essa traição virtual, esse contato virtual, às vezes é uma coisa que começa, né, às vezes por uma brincadeira, às vezes por uma vontade, às vezes para estimular uma relação, né? Às vezes para dar aquela apimentada no casal, né? Mas às vezes isso pode começar a ser repetitivo e virar uma doença. Em que momento se percebe isso? Como que isso é percebido? Tudo aquilo que eu dependo é vício. E tudo que é vício está atravessado dentro de algo que não vai bem na minha subjetividade. Então, se o relacionamento, vamos pegar a relação, se o relacionamento ele depende sempre somente dessa fantasia para existir, bom, aí tem que rever algumas coisas. Se a mulher, por exemplo, ela não para de achar vários parceiros na internet e ela quer sempre escutar a mesma coisa e precisa, que nem no Facebook, não me deram like, eu quero like. Enquanto não tem like, está angustiado, né? É muito aquela postura mais borderline, ou seja, aquela pessoa que, de certa forma, está precisando o tempo todo do outro, do reconhecimento, chega a ser sufocante, para poder dizer, que nem um casal, né? A namorada assim, você me ama? Dali meia hora ela pergunta de novo. Mas você não me disse que me ama, né? Passou 10 minutos. Então, na rede social ela vai procurar. Daqui um pouco ela não está trabalhando, daqui um pouco ela não está estudando, né? Então, aí tem algumas questões psiquiátricas junto que sim, tem que ficar muito atento. Ou a questão mesmo das perversões, né? Daqui um pouco você vai ver daí na rede busca de um homem de 60 procurando por uma menina de 15, né? Ou de 40, enfim, né? Que busca lá todo um contato com a sua fantasia, que dá ordem de uma pedofilia, que daí vai além de uma fantasia, né? Sim. Então, eu sempre digo assim, tudo aquilo que tem uma ética um com o outro, uma ética comigo mesmo, e está escrito no laço social, na Constituição Federal, joia, né? Não estou produzindo sofrimento para o meu companheiro, para minha companheira, nem para mim, ok. Agora,
tudo aquilo que sai da ordem, do limite, né? E a gente vive num mundo que assim está sempre numa fronteira, né? Da loucura e da normalidade, assim. Se é que existe normalidade, que a gente sempre diz que não tem, mas de uma neurose, né? De alguma coisa ali que tu tem uma castração ainda, em que tu tem uma noção das coisas, né? Então, quando a gente vai atravessar essa fronteira e o mundo está muito propenso para isso, né? Para a destruição de tudo, né? Então, bom, a gente vai ver tendências no mundo virtual muito mais reais, aí sim, e muito mais sérias, que vão para o lado da criminalização, então, do uso. Sim. Então, o mais importante em tudo isso, nessa relação, é que realmente a conversa seja a base dos relacionamentos. Sentar e conversar. O que os parceiros, né, os companheiros, se permitem nessa relação para que isso possa andar bem. O que está na tua fantasia, o que está na minha fantasia, se isso está dentro do laço social, se isso eu não vou depender, se é algo que nem de vez em quando, né, eu vou lá fazer alguma coisa. Estabelecer os limites daí. Isso, o que é função, muitas vezes, para deixar claro assim, né, muitas vezes no casal entender que o espaço de pai e mãe é sagrado, o espaço profissional é sagrado, são caixas. Claro. Né? Família, o espaço que tu construiu ali, né, para poder pensar nesses outros seres que tu põe no mundo, que tu adota, que tu acolhe, que está em processo de formação, saber que esse é um espaço, o espaço do quarto, né, o espaço da tua intimidade de homem e mulher, né, do feminino e do masculino, é outro. E nesse espaço tem que ter pacto. Claro. E a verdade é algo que é a beleza do amor e das coisas boas. Então é muito bom amar e ter a fantasia, por que não, né? É verdade. E se você quiser rever algumas das entrevistas que a gente exibiu aqui, acesse o nosso perfil no YouTube e confira os conteúdos na íntegra. Hoje a gente fica por aqui. Tchau, tchau.